alegria enorme estar com você aqui nessa manhã. Privilégio. Hoje nossa pergunta é: a gente pode ser enganado pensando estar a ouvir Deus? Então, tem um texto das Escrituras, está em 1 Reis, capítulo 22, do versículo 19 ao versículo 23. É uma parábola, uma visão que o Micaías, o profeta, disse. Na verdade, não é que ele teve uma visão de Deus, ele usou isso para contar uma parábola e para tentar explicar para todo mundo o que é que estava acontecendo com o rei de Israel. O rei era o Acabe. O Acabe era um rei cruel, um homem que não pensava no seu povo, que vivia a prejudicar o seu próprio povo, e era, assim, cruel. Não tem uma outra explicação para ele, enganado pela esposa, que odiava o povo dele, inclusive. E todas as vezes que o Acabe era questionado, o grande argumento que ele usava a favor de si é que ele estava ouvindo profetas, e que eram os profetas que orientavam. E, portanto, tudo que ele fazia era orientado pelos profetas, portanto, por deferência, devia ser algo que veio de Deus, porque os profetas que falavam para eles. Aí, o Micaías, para explicar para todo mundo o que é que estava acontecendo, contou uma parábola. E nessa parábola, ele passou a ideia para todo mundo de que tinha tido uma visão. Era uma parábola que ele constrói para explicar por que Acabe era tão cruel e sempre, no meio da crueldade, ainda apelava para o nome de Deus. E ele disse: olha, ouçam a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército de anjos estava junto dele, tanto à sua direita quanto à sua esquerda. E aí o Senhor perguntou: quem é que vai enganar o Acabe para que ele suba e caia em Remote o Eliade, ou seja, para que ele vá para uma guerra que ele não precisa ir e acabe ficando por lá mesmo? E aí uns dos que estavam em volta de Deus diziam dessa maneira, e outro, não, de outra maneira. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu vou enganá-lo. E o Senhor pergunta para ele: como você vai enganá-lo? Ele disse: eu vou sair e vou ser um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Disse o Senhor: você o enganará e ainda prevalecerá. Ok, vai e faz isso aí. E então um espírito mentiroso veio e enganou todos os profetas, e os profetas enganaram Acabe. Muita gente lê isso e diz assim: nossa, Deus enviou um espírito. Não, Deus não enviou nada. É uma parábola. Com essa parábola, o Micaías estava dizendo: escuta, rei Acabe, você está ouvindo os seus profetas, e os seus profetas estão sendo enganados pela maldade. É isso que está acontecendo. E aí eles dizem que é de Deus. Não é de Deus, a menos que Deus enviasse um espírito mentiroso, coisa que Deus não vai fazer. Então, é como o que está acontecendo aí, rei, é que os seus profetas estão todos enganados e estão todos enganando você. E é como se Deus tivesse permitido isso para você, porque você não ouve a Deus.
E era isso mesmo que acontecia. Acabe não estava nada preocupado com Deus, não levava Deus a sério, nunca levou, casou contra a vontade de Deus, entregou o governo do seu reino a deuses estranhos, foi um fiasco como rei, cruel, contra o povo, enfim, isso era Acabe. E aí todo mundo querendo saber, gente, mas por que o Acabe é tão cruel e tão pérfido e tão enganado e tão enganador? E aí o profeta Micaías, que era um profeta de Deus, contou uma parábola dizendo que o Acabe era como era, porque ele se enganava e se deixava enganar. E ele enganava. Então, ele enganava, se enganava e deixava enganar. Por isso, ele era esse mau rei, e os profetas que ele ouviam eram todos mentirosos. Tudo gente mentirosa, tudo gente que não obedecia a Deus, que não seguia o que Deus dizia, mas que jurava para o Acabe que tinha uma palavra de Deus para ele. Então, claro que isso suscitou no coração de todos os seguidores de Deus, os seguidores da Trindade Santa, desde tempos perdidos na memória, essa grande pergunta que é: a gente pode ser enganado em nome de Deus? E a resposta que o profeta Micaías deu foi: pode sim, pode sim. Se você não prestar atenção nos valores de Deus, nas orientações de Deus, nos ensinos de Deus, você fica propenso a ser enganado, e aí você desculpa a sua consciência, fingindo que aquilo lá era de Deus, ou se deixando enganar por falsos profetas, porque eles dizem o que você quer ouvir. Então, esse é um quadro que todos os pregadores e pregadoras, todos os que seguem a Deus, trazem sempre no coração como uma lembrança constante de que a gente pode ser enganado pensando estar fazendo a vontade de Deus e não está. Aqui no Brasil, a gente está assistindo isso. O presidente da República, o tempo todo, invoca Deus enquanto governa do jeito que está governando e assiste a morte campeando todos os rincões do Brasil. E ele está cercado de profetas, está cercado de falsos profetas, igualzinho o Acabe. E por que a gente sabe que são falsos profetas? Porque os falsos profetas o apoiam nas coisas mais ignominiosas, as coisas mais escandalosas, como, por exemplo, o apoiam quando eles usam dinheiro que devia estar comprando vacina, e aí ele é acusado de usar esse dinheiro para comprar políticos para ganhar a eleição na Câmara Federal. E os falsos profetas que o acompanham o apoiam, o aplaudem e ainda fazem reunião de oração, dizendo a Deus para Deus abençoar o presidente que está sendo acusado de desviar dinheiro que era para salvar vidas, para comprar o Centrão, para ele ter o líder que quiser na Câmara Federal, para ele não correr o risco de sofrer impeachment. E os profetas dizem que ele está certo e que é isso mesmo. E, em outras palavras, os profetas apoiam o desvio de dinheiro, apoiam a corrupção, apoiam a compra de votos para mantê-lo longe da possibilidade do impeachment. E basta lembrar que só pedidos de impeachment contra o presidente tem mais de 60. Mais de 60, mais de 63, 64. O impeachment que a gente apresentou para ele, os religiosos cristãos, já era de número 62 ou 63. Então, agora ele está garantido, porque o novo presidente da Câmara, se o antigo fechou
o mandato dele com chave de lata, não é? Porque ainda enferrujada por lágrimas de crocodilo, porque nunca um homem perdeu tanta chance de mudar a história como um ex-presidente da Câmara perdeu, nunca um ser humano perdeu tanta chance de registrar o seu nome na história, de fazer um nome na sua geração como o ex-presidente da Câmara perdeu. Então, se esse ex-presidente, que ainda podia ter aceito um dos pedidos de impeachment, não aceitou e acabou jogando a sua história no lixo da vida, da existência, esse novo presidente, então, está comprometido com o presidente da República. Então, esquece. E tudo isso aconteceu por quê? Tudo isso aconteceu, segundo acusações, porque dinheiro foi desviado, deputados foram corrompidos e os pastores, e houve pastores e evangélicos que apoiaram isso e ainda saíram orando, pedindo a Deus que apoiasse a corrupção. Essa é a acusação que paira sobre todo esse processo. Enfim. William, o que você pode nos dizer sobre uma coisa dessas? Inclusive, alguns outros absurdos que a gente pode falar daqui a pouco. Bom dia, Ari. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TVT. Um privilégio, mais uma vez, estar com vocês aqui. Estamos juntos. Ari, a situação realmente... Ari, amigos, a situação realmente tem estado complicada nos nossos dias. Nós sabemos que cada parlamentar tem direito a uma verba para direcionar as suas bases eleitorais. São as chamadas emendas parlamentares, né? A gente sabe também que é um assunto polêmico, não só pelas barganhas que são feitas com relação a isso, mas principalmente por não ser raro os escândalos de corrupção ligados ao uso desses recursos públicos. Só que o que aconteceu nessas eleições da Câmara e do Senado foi que o governo Jair Bolsonaro, além dessas verbas que os parlamentares têm direito, liberou especificamente para 250 deputados e 35 senadores cerca de 3 bilhões de reais em recursos extras, além daquelas verbas, recursos extras, através da Secretaria de Governo. E tem um agravante nisso, que nesses 3 bilhões de reais estão incluídos os chamados recursos extras orçamentários, que são assim chamados lá na casa que deveria ser do povo. O que são esses recursos extras parlamentares? São repasses do orçamento da União que não são rastreáveis por mecanismos públicos de transparência. Funciona mais ou menos assim. Os valores são repassados a prefeitos, que são indicados por deputados e senadores, sem que o nome do parlamentar seja carimbado, como ocorre com a emenda parlamentar tradicional. Dessa forma, se houver algum tipo de irregularidade na aplicação dos recursos, não é possível saber se há algum envolvimento do parlamentar que direcionou a verba para essa determinada obra. E nós sabemos que tudo isso está ocorrendo com o Centrão, que desde da chamada sua inauguração em 87, tem como lema um escárnio. Do escárnio da frase do São Francisco de Assis, que diz que melhor é do que receber. Só que nós sabemos, a compreensão é clara, que o dar aqui é compartilhar com aqueles que necessitam, os vulneráveis, com a ideia, né, bíblica, a ideia cristã de que aquilo que eu tenho não é meu, mas sim eu sou um mero administrador para benefício de toda a humanidade. Porém, o que nós vemos hoje é simplesmente a palavra, não é outra, é corrupção. Corrupção. E, infelizmente, por incrível que pareça, muitos daqueles que se dizem seguidores de Jesus Cristo
estão apoiando a corrupção, em nome da corrupção. Isso é assustador nos nossos dias. Essa tem sido uma pergunta que durante séculos a gente tem feito, que é como é que o engano opera entre nós. E aí a parábola do profeta Micaías dá a entender de que o engano opera entre nós, porque o coração humano é enganoso e a gente passa a ouvir só o que a gente gostaria mesmo de escutar. E só quem fala o que a gente quer saber para o nosso benefício e para provar o que a gente quiser fazer. Parece que é isso que a gente está assistindo. Evangélicos que agem como os falsos profetas de Acabe e apoiam a corrupção. Vamos conversar mais sobre isso após o intervalo. Fica com a gente, daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Daqui para Frente. Estamos analisando como o engano prospera. Por quê? Porque nós acabamos de assistir um quadro assustador, que é a acusação que pesa sobre o presidente da República de ter usado dinheiro que deveria ter sido usado, por exemplo, para a compra de vacinas e foi desviado para a compra de deputados federais. É uma acusação. E uma acusação, portanto, de fomento à corrupção. E o estarrecedor é saber que houve evangélicos que não só apoiam o presidente da República, o que até então é só uma opção política, mas apoiaram também esse ato de corrupção, inclusive entre os acusados de terem sido corrompidos por esse dinheiro, está um número considerável de deputados e deputadas que são tidos como evangélicos, que participam da chamada bancada evangélica. Então, a impressão que a gente tem quando olha para esse governo é que esse governo é como o governo de Acabe, o rei de Israel, que era cruel, que perseguia os verdadeiros profetas de Deus, que mandou matar todos os verdadeiros profetas de Deus, e só ficou com os profetas do engano, além de permitir a existência dos profetas de Baal, que levavam o povo de Israel a cometer graves erros contra o seu Deus, contra o Deus de Israel. Mas ele estava cercado de profetas que se diziam profetas do Deus de Israel e que sustentavam um engano dele. E você sabe que isso é uma coisa que mexe no coração de todo estudioso da Bíblia e de todo pregador e pregadora, porque é aquela sensação de que preciso ter certeza de que não estou sendo guiado por um espírito enganoso. Não estou sendo guiado por isso. Então, como é que eu sei disso? Eu fico comparando tudo com as Escrituras. Tem apoio nas Escrituras o que eu estou fazendo, o que eu quero dizer, ou como eu quero me portar, ou os projetos que eu tenho, eles têm apoio nas Escrituras, as Escrituras sustentam essa lógica, os valores das Escrituras permitem esse tipo de comportamento.
Então, por exemplo, a gente sabe que os valores expostos nas Escrituras não permitem corrupção, não permitem desvio do erário público, do dinheiro público, para nenhum outro objetivo que não seja aquele para o qual ele foi ordenado, principalmente quando isso tem a ver com o combate à enfermidade, com o combate à epidemia. Insustentável desviar dinheiro que devia ser transformado em oxigênio para os hospitais, em vacina para a população, esse dinheiro ser desviado para a corrupção. Não tem como justificar um negócio desse. Então, aí a gente sabe que os profetas, entre aspas, que apoiam um governo que é acusado desse tipo de corrupção, são profetas de Acabe. Isso é, são profetas que mentem deliberadamente para apoiar um rei cruel que mata o seu povo. Ou seja, o rei Acabe era essa personificação do mau governante que agora a gente vê nessa pessoa que governa o executivo do Brasil. Muito bom, William. Que reação a gente tem de esperar da igreja, da Igreja de Cristo, né? Esse povo que se diz Igreja de Cristo, que postura a gente tinha de ter? E você precisa lembrar também de algumas agravantes, né? Por exemplo, a irmã que é acusada de ter matado o seu marido, agora é titular da Secretaria da Mulher, da Câmara Federal. Uma outra senhora que várias vezes confessou não concordar com a Constituição foi indicada para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Câmara Federal. Como é que a gente explica tudo isso, William, com apoio de evangélicos? Como a gente explica isso? Ali, só primeiro uma observação, nesse caso da Flor de Lis, né? Parece que já explicado que todas as mulheres do Congresso elas têm direito a essa cadeira, mas ela realmente não concorre. Não há, pelo menos isso, eles não foi um ato de ordenança, né? Pelo menos isso. Mas assim, a associação dos evangélicos com esse governo tem realmente jogado o evangelho na lama. Já está custando muito caro ao testemunho da igreja nesse país. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, para você, evangélico, como vamos proclamar o evangelho de Jesus Cristo se não há coerência entre a prática e o discurso? Como vamos exercer a função profética de consciência do Estado se a sociedade tem a percepção de que estamos alternando a posição de senhores e servos do governo com o objetivo espúrio de impor nossas crenças? Como vamos falar do príncipe da paz se a sociedade nos viu fazendo arminha? Como vamos falar do perdão de Deus se integramos o Estado? Aliás, se nós estamos integrados a um extrato da sociedade que advoga a tortura e exalta torturadores? Como da misericórdia de Deus, se em nome de Deus nós excluímos e perseguimos as minorias? Vamos metralhar? Como vamos falar do novo nascimento se a sociedade ouviu dos nossos lábios que bandido bom é bandido morto? Como vamos falar de amor se somos cúmplices de um discurso que torna o ódio uma virtude? Como vamos falar de Jesus Cristo à sociedade se o relacionamos com este homem, fala tão polida, né, como vimos aí em manifestações num churrasco, que chamaram, mais uma vez escarnecendo, aquele ambiente de ceia do Senhor?
Irmãos, a corrupção que houve na gestão do governo do Partido dos Trabalhadores não pode ser utilizada como carta branca para o atual governo fazer o que ele quiser, não pode ser uma carta branca. Como é que a gente chegou a isso? Nós precisamos nos arrepender e reconhecer que tem algo errado. Tem algo errado com a nossa teologia, tem algo errado com o nosso discipulado, ou com a ausência, né, do discipulado. O fato é que hoje a igreja evangélica no Brasil precisa pedir perdão. Pedir perdão e voltar ao evangelho. Pedimos perdão. Precisamos pedir perdão à sociedade, precisamos pedir perdão a todos e voltar ao evangelho de Jesus Cristo, aos valores de Jesus Cristo, aos valores fraternos, aos valores da paz, de comunhão. Nós precisamos voltar ao evangelho de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Pois é. E como você disse, as pessoas fazem acusações ao Partido dos Trabalhadores e usam essas acusações como desculpa para apoiar o que está aí. E também é verdade que a maioria das acusações que são feitas ao Partido dos Trabalhadores não se comprovam. Não se comprovam. Simplesmente o sujeito diz que foi, mas quando você pede os dados nunca aparecem. Quando você diz, bom, então explica para mim do que você está falando, os dados nunca aparecem. Mas tem sido usado como desculpa para apoiar essa ignomínia, esse absurdo, esse descalabro que está acontecendo no país. E a gente, cada dia mais, a gente se dá conta de como uma mancomunação aconteceu no Brasil. Por exemplo, agora temos notícias de que a Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, o irmão Delanhol, combinaram uma forma de tirar os direitos eleitorais do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, simplesmente porque não queriam disputando as eleições. Por uma razão muito simples, ele era o preferido dos eleitores, ou seja, é um abuso, é um escândalo, é o maior escândalo já cometido no judiciário brasileiro, depois que o judiciário apoiou a ditadura. Esse é o maior escândalo após aquela fase triste do judiciário no passado. Agora temos esse escandaloso movimento de arbítrio, de tirania e de quebra do direito do cidadão, da quebra do Estado de Direito. Então, enfim, se tivesse mesmo havido o erro que muita gente imputa ao Partido dos Trabalhadores, ou seja, se isso de fato tivesse sido comprovado, ainda assim isso não poderia ser usado como desculpa para apoiar esse descalabro que acontece hoje no Brasil. Até porque, quando da eleição de 2018, este candidato que apoiava a tortura e que nunca negou, que propunha o neoliberalismo radical e que não negou também. Este candidato não era a única opção. Não era a única opção à direita. Tinham outros candidatos. Tínhamos candidatos, inclusive, do PSDB. É verdade que não se pode confiar no PSDB. O PSDB participa de frentes e depois não cumpre o que diz, como aconteceu agora. O mais forte candidato do PSDB é uma pessoa que mente em cartório, mente e registra mentira em cartório. Quer dizer, não dá para confiar, mas, de qualquer maneira, era outra opção. Ou seja,
Não há desculpas. Não há desculpas. Quem optou por isso foi conivente. Quem optou por isso foi conivente, quem optou por isso é responsável. Responsável. Responsável pelo que está acontecendo em Manaus, responsável pelo número de mortes que nós estamos assistindo e que a gente sabe que está subnotificado. A gente sabe que está subnotificado. Tá certo que morreu muito mais do que 230 mil brasileiros. Muito mais. Está subnotificado. Então, quem optou por isso, optou por essa mentira, optou por esse genocídio, por esse assassinato em massa. Sem contar outras coisas, como, por exemplo, envenenamento em massa, agrotóxico para tudo quanto é lado, agrotóxico que ninguém usa mais no mundo. Enfim, eu quero reiterar o que disse o William. Meu irmão, minha irmã, é preciso repensar. Uma das grandes virtudes da fé cristã é a possibilidade do arrependimento. Então, arrependamos-nos, todos nós, desse estado de descalabro da igreja e arrependam-se todos os que apoiaram isso. É comigo, é com você, daqui para frente.